Fala pessoal, bem-vindos ao mais um Drops Cerebrando. Esse deve ser o episódio número 2. Eu e o Diogo não nos perdemos ainda na nossa agenda por aqui. E a gente veio para algo super rapidinho hoje, mas super importante, que é falar sobre bullying. Vocês devem ter ouvido já o nosso episódio sobre bullying, então vocês devem saber que o bullying aciona alarmes inconscientes aí no nosso cérebro em questão de milissegundos. E se você já sofreu bullying, é claro que você sabe que essa reação ela pode ser muito forte. Afinal de contas, aquilo que é muito pequeno para uma pessoa pode se tornar muito grande para outra, e justamente por isso. A gente estava batendo um papo por aqui, o Diogo trouxe um assunto super interessante aqui hoje, de um estudo que aconteceu na Universidade de Turku, na Finlândia, e ele é muito legal, porque ele fala do efeito do bullying em crianças. Então deixa eu deixar o Dr. Diogo explicar um pouquinho para vocês aqui, para a gente desvendar e trazer mais um pouco de neurociência sem groselha. Fala, Diogo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Mas vamos lá, Ivo, isso daí é um assunto interessantíssimo. Lá em Turku, na Finlândia, eles mostraram o quê? O que eles fizeram? Eles pegaram crianças entre 11 e 14 anos, pré-adolescentes, na verdade, e colocaram adultos também nesse estudo. E assistiram vídeos, essas pessoas assistiram vídeos em primeira pessoa, assim, mostrando cenas de bullying comparadas com interações sociais mais positivas, como um abraço, um carinho, uma conversa normal. E aí que é o mais interessante, que a gente vai ter que jogar um pouco isso em cena. Eles mostraram para nós que o bullying ativa instantaneamente, isso mesmo, redes neurais ligadas ao emocional e ao social, além de sistemas de ameaças autonômicos, que a gente sempre fala aqui que é o eixo HPA, por exemplo. Então ele reage automaticamente ao estresse. E Que, aliás, o naquelas HPA crianças, é o que torna a resposta muito rápida, inclusive, né? perfeitamente, Não é aquela resposta que ela vai acontecendo dentro de um tempo padrão ali. exato, Ivo. E aí você coloca isso de forma. A criança que já sofria, ela teve tudo isso amplificado. Então foi muito maior. Eles mostraram, portanto, que apenas assistir uma cena de bullying causou nos seres humanos, isso eles mediram o diâmetro da pupila, olharam para algumas reações bem pertinentes com relação ao estresse, com relação a tudo que acontece no momento que o eixo é ativado, que o estresse é ativado, e eles mostraram que isso é uma resposta automática, independente de você desejar ou não. Que o bullying foi, sim, um gatilho para uma resposta automática desse eixo. Agora imagine uma criança que sofre isso cronicamente, como ela fica, Ivo. Cara, isso assim, por um lado, é muito bom ter um estudo que mostra isso de uma forma mais ampla para mostrar a seriedade do bullying. A gente está cansado de ver situações por aí que se tornam públicas, né, por conta disso. Mas trouxe um fator muito mais importante hoje, né, Diogo, que é mostrar que, assim, disparos via eixo HPA que são extremamente rápidos, cara, eles não causam só uma reação momentânea. Eles começam a ocorrer repetidas vezes, isso vai se tornar inconsciente e a gente vai sentir um impacto muito forte na saúde mental e física, inclusive, né? Perfeito, Ivo. E aqui um detalhe, esse estudo, ele simulou o bullying nos outros e já causou tudo isso. Agora Uau. imagine uma pessoa sofrendo diretamente esse bullying, como que fica o excesso de cortisol, todo aquele sistema adrenérgico dela o tempo todo ali com aquele medo. Então é uma criança que com certeza ela também vai ficar muito mais doente do que as outras, portanto o bullying deixa assim, como você falou, doente fisicamente. O bullying deixa essa criança mais mentalmente vulnerável à depressão, à ansiedade, a todas as comorbidades psiquiátricas. Portanto, é algo muito sério, extremamente sério, que deve ser encarado de uma forma seríssima pelas escolas e pelos pais. E que vai ser levado para a fase adulta, né? Resultando em comportamentos muito dolorosos. Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que colocar que, assim, se ver o bullying em outra pessoa já é algo muito doloroso, que a gente está falando de dor na prática, quando a gente vê como o cérebro na prática reage, isso revela um dano que não dá para ser descrito em palavras. Muito Né? Acho que é difícil. E não dá muito nem para ser triste. mensurado, Ivo. Eu acho que aí traz uma questão, né, Diogo? E a gente queria poder ouvir vocês que nos ouvem também aí. Como vocês acham que a gente poderia intervir precocemente para mudar o ambiente e sensibilizar quem presencia isso? Sensibilizar as escolas na importância, porque a gente está falando de algo além da saúde física, além da saúde mental, que vai gerar impactos na vida toda e a culpa ela vai ser compartilhada com o ambiente onde essa criança estava. Né? Então, acho que prevenir pode significar, no mínimo,
muito menos alarmes no cérebro, ou seja, em uma fase adulta mais sadia e com menos pesos a serem carregados, já que a gente sabe que o cérebro torna isso inconsciente, e tornando-se inconsciente, aquilo vai ter muita tensão, muita química envolvida, e a pessoa vai acabar acionando isso de uma forma inconsciente muitas vezes e tomando atitudes baseadas nisso, né? Acho que talvez isso seja aquilo que faz esse assunto ser tão sério e tão triste ao mesmo tempo. Perfeitamente, Ivo. E é algo a ser combatido, como você bem falou. Isso parte de casa. Nós temos que ensinar as crianças a não serem cruéis, ensinarmos elas a se defenderem também, a falarem sobre o bullying caso elas sofram. E, claro, haver uma punição correta aos bulinadores. Os próprios pais devem coibir isso se perceberem que os filhos estão ali bulinando alguém, tirando o sarro indevido de alguma coisa que não faça sentido, que não tenha até uma crueldade envolvida. Então, isso é muito importante. E aí talvez o olhar para dentro de casa também, né, Diogo? Eu acho que para fechar você pode falar, porque se a criança está com comportamento de bullying, muito possivelmente ela deve estar presenciando e repetindo um comportamento que ela vê dentro de casa, ou não. Com certeza, e muitas vezes sim. Em que você tem uma casa que é permissiva a certas coisas e contextos que não são nada saudáveis. Uma coisa é ser divertido, uma coisa é você ser um sarrista no bom sentido, outra coisa é você fazer uma brincadeira humilhante, uma brincadeira que não é brincadeira na verdade, que é bullying, e que aí traz para a pessoa uma coisa pejorativa. Por exemplo, fornecer apelidos sem a pessoa gostar, tirar sarro de características físicas sem essa pessoa permitir, sem você ter um ambiente que permita tudo isso. Então são coisas que os pais devem com certeza coibir nas crianças e ensinar elas a se comunicarem de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais educada e coerente. E aí, claro, colocar generosidade, colocar princípios como um meio de ensino. Boa, é isso. Bom, para você que está nos ouvindo, esse foi mais um Drops do Cerebrando. E compartilha com a gente aí. Já percebeu alguma reação física quando você vê alguém sendo intimidado? Ou então sentiu-se já mais ansioso quando você vê uma cena de bullying? Se sim, conta aí pra gente saber. Isso vai dar relevância para a gente trazer mais informação para vocês aqui. Valeu, Diogo. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até mais.